Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setor O, Cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite, noite abençoada, né? Cumprimentar aí todos os irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus, todos também aí amigos do Facebook que vão estar aí assistindo essa programação. Aqui quem fala é Pastor William do Ministério Segundo o Coração de Deus, irmãos. E nós estamos aqui mais uma vez para o estudo bíblico da palavra. Estudo bíblico de toda terça-feira. E nós estamos aqui mais uma vez, irmãos, reunidos para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu lar e que Deus abra sua mente nessa noite de hoje para o ensinamento da palavra, né? Que Deus venha aqui nos ajudar nessa noite e que tudo venha a ser para a glória e para a honra do santo e poderoso nome dele. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui para mais essa aula e já vou estar colocando aí na sua tela, né? Sem perda de tempo. Que Deus venha nos abençoar grandemente, que Deus venha falar grandemente ao seu coração nessa noite de hoje, em nome de Jesus Cristo. E que nós venhamos ter uma aula abençoada para a glória e para a honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar aqui colocando na sua tela a lição desse trimestre, né? E também o tema central desse trimestre. Já está aí na sua tela? O tema central tem como título Até os confins da terra, preparando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E nós estamos na lição número 5, irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição número 5. Lição número 5 tem como tema uma perspectiva pentecostal de missões.
Repetindo, uma perspectiva pentecostal de missões. Amém? Nós somos crentes pentecostais, né? Mas hoje vamos aprender um pouquinho mais do que significa isso, do que significa ser pentecostal e como nós podemos pregar a palavra do Senhor, fazer missões sobre uma perspectiva pentecostal. Já vou colocar o texto áureo aí na sua tela. O texto áureo já está aí na sua tela e se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Prestem atenção nessa promessa, né? Essa promessa foi feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que os discípulos seriam ali revestidos de poder, e depois que eles fossem revestidos de poder, eles seriam testemunhas de Jesus até os confins da terra. Esse é o texto áureo, e eu vou estar colocando aí a verdade prática. Qual é a verdade prática que podemos aplicar nas nossas vidas? Está aí na sua tela, o que diz: O Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Que Deus abençoe minha família, né? Que Deus abençoe também nossa diaconisa Daniele, que já está aí também. Toda a família, irmão Jonatas, os filhos, né? O Vitor, Samuel, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Então olha só, irmãos, a promessa. O Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus, né? É o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. É bom destacar algo aqui. Quando fala derramar o Espírito Santo, é bom sempre lembrar, né? Que o Espírito Santo não é água, né, irmãos? Ele pode ser até representado pela água, a água viva, mas ele não é água. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma energia cósmica. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, irmãos. Ele faz parte da Trindade. O Espírito Santo, ele pensa, ele tem sentimentos, ele dá ordens. E daqui a pouco nós vamos estar vendo alguns exemplos aqui na palavra do Senhor. E aqui nós já vamos para a leitura bíblica que você vai estar lendo na sua casa. É Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 8. Versículo 14 ao 18. Atos dos Apóstolos 2, 1 ao 8 e também versículo 14 ao 18. Ali para os irmãos do ministério, sempre nós colocamos ali no grupo, né? A leitura, para os irmãos já estarem aí lendo em casa para se prepararem aí para a lição da noite. Então vamos lá. A apresentação da lição. Quais são os objetivos dessa lição de hoje? Está aí, ó. Objetivos da lição. Objetivo 1. Apresentar uma perspectiva pentecostal de missões. Objetivo 2. Explicar a obra missionária após o Pentecostes. E objetivo 3. Enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. Então esses são os objetivos e nós já vamos passar aqui para o tópico 1. Para a introdução. A introdução já está aí na sua tela também. A introdução nos diz: uma característica notável do movimento pentecostal, desde o seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Nesta lição, estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nestes últimos dias. Pastor Evaldo está aí também, né? E a missionária Rita. Que Deus abençoe, Pastor Evaldo e missionária Rita, em nome de Jesus Cristo, irmãos. Então, olha só, já vamos destacar aqui algumas coisas. Repare que na sua tela está em vermelho, né? Movimento pentecostal. E o que nós podemos destacar de movimento pentecostal, né? Antes de eu falar um pouco de movimento pentecostal, eu quero falar de algo também. Que fala que uma característica notável do movimento pentecostal, desde o seu início, é a paixão por evangelismo. Está aí, né? Tem sido a paixão por evangelismo e missões. Nós nos denominamos, né, crentes pentecostais, irmãos. Daqui a pouco nós vamos trazer a definição. O que é ser um crente pentecostal?
Nossa irmã Nilde Villanova, né, já está aí também. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Então, olha só, irmãos. Nós vamos daqui a pouco trazer essa definição. O que é ser pentecostal? O que é ser um crente pentecostal? Às vezes as pessoas pensam que ser crente pentecostal é só barulho, é só movimento, né? Mas não é bem assim não. Daqui a pouco nós vamos trazer essa definição. Como diz a nossa irmã Daniela, o Espírito Santo nos guia a fazer missões. Então, olha, uma das características do movimento pentecostal é a paixão por missões. Então, irmãos, nós temos que ter essa chama queimando dentro de nós. A vontade de evangelizar, a vontade de ganhar almas para Deus, a vontade de fazer missões. Quando nós falamos de missões, muitas vezes nós podemos imaginar, né, a gente indo para outros países, visitando, viajando ao redor do mundo, né, visitando vários países, todas as partes do mundo. Mas, irmãos, cada um tem a sua missão nessa terra também. Todos os crentes têm a missão de pregar o ID, mas cada um vai ter a sua missão também particular que Deus vai colocar na sua vida. Alguns, né, vão para fora, alguns visitam vários estados, vários países, mas nem todo crente vai viajar, irmãos, para outros estados, para outros países, não. Então, o que é que nós podemos dizer? Se alguém perguntar, pastor, aonde é o campo missionário? O campo missionário é onde estiver uma alma precisando de Jesus. Tá vendo? Às vezes a gente pode imaginar que o campo missionário é todas as partes do mundo, né? E realmente é. Mas o campo missionário também, irmãos, na sua vida e na minha, é onde estiver uma alma precisando ouvir falar de Jesus. Então, muitas vezes o campo missionário vai ser dentro da nossa própria casa, no meio da nossa parentela. Às vezes o campo missionário vai ser no nosso trabalho, no nosso serviço, né? Às vezes na faculdade, no colégio. Às vezes na vizinhança, os seus vizinhos. Às vezes no hospital, às vezes numa cracolândia, às vezes numa padaria, às vezes no supermercado. Todos esses lugares se tornam um campo missionário quando nós falamos de Jesus. E aqui, só para colocar na tela de novo para os irmãos, nós falamos de movimento pentecostal, irmãos. E aí nós queríamos falar sobre essa questão do movimento. Nós temos que ter muito cuidado. É claro que o Espírito Santo, ele traz um fervor, o Espírito Santo, ele traz um avivamento, o Espírito Santo, ele traz movimento. Mas nós temos que ter cuidado porque nem todo movimento, irmãos, é de Deus. Nós temos basicamente 3 espíritos que agem na igreja e no mundo também, irmãos. O Espírito Santo, porque o Espírito Santo também age no mundo. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos também o espírito do homem. Muitas vezes tem o espírito do homem. O espírito do homem é a maneira de ser. A maneira de ser do homem também, né? É o homem interior e também a maneira de ser do homem. Muitas vezes nós falamos assim, ó. Aquela pessoa ali tem um espírito de mansidão. Ou podemos falar também, aquela pessoa ali tem um espírito de inquietação. O que quer dizer isso, né? A maneira de ser da pessoa. Tem pessoas que são mais agitadas, pessoas que são mais calmas, a maneira de ser. Então existe o espírito do homem também e existem espíritos enganadores. Esses 3 espíritos agem na igreja. Espírito Santo, o espírito do homem e espíritos enganadores. Muitas vezes a igreja vai estar sendo influenciada ali e vai estar sendo movida pelo Espírito Santo de Deus. Aonde há o Espírito Santo de Deus, há alegria, há gozo, há paz e não há confusão. Esse aí é o Espírito Santo de Deus. A ordem e decência, aonde está o Espírito Santo de Deus agindo. Muitas vezes vai ser o espírito do homem. Às vezes é o homem que está falando algo ali da sua mente, da sua cabeça, do seu coração. Pode até profetizar do seu próprio coração, muitas vezes pode acontecer isso também. Pode falar do seu próprio coração, porque a Bíblia também diz que a boca fala do que o coração está cheio. O apóstolo Paulo, ele falou, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em parte nós somos movidos pelo Espírito Santo, mas em parte também, muitas vezes, nós somos movidos do nosso próprio entendimento, né? Se a gente estiver no foco, buscando a Deus e pedindo a Deus para nos usar, o Espírito Santo vai nos usar. Mas se a gente estiver desapercebido, irmãos, vai ser o espírito do homem. E muitas vezes também são espíritos enganadores. Às vezes a pessoa pode estar ali pulando, rodando, falando em línguas. Irmãos,
mas muitas vezes pode ser até espíritos enganadores. Porque os espíritos enganadores imitam as coisas de Deus. Deus é criador, mas o diabo ele é imitador. Espíritos enganadores imitam o movimento do Espírito também. Então, quando é o Espírito Santo de Deus, vai haver paz e vai haver ordem e decência, alegria, gozo, né? Aquebrantamento, arrependimento, Espírito Santo de Deus. Onde há o espírito do homem e espíritos enganadores, pode haver confusão. Pode haver confusão. E quando é o espírito do homem agindo, como que nós podemos solucionar isso? Com estudo, com o ensino da palavra, com a maturidade espiritual que nós vamos adquirindo com o tempo. O apóstolo Paulo falou, quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, eu fazia as coisas de menino. Mas quando a gente se torna maduros na fé, né, irmãos? Nós agimos como verdadeiros crentes espirituais e maduros. Nós encontramos a maturidade. E aí não vai ter mais meninice na igreja, né? Porque nós vamos estar maduros. Então, a solução para quando é o espírito do homem que está agindo na igreja é o ensino, é o estudo, né? É a palavra de Deus. E quando são espíritos enganadores, o que acontece? A gente expulsa em nome de Jesus Cristo, né? Em nome de Jesus Cristo nós expulsamos os demônios, porque a Bíblia fala. Jesus ele falou que no nome dele, todo crente ali poderia expulsar os demônios em nome de Jesus também. Amém? Então essa breve introdução, só para a gente diferenciar aqui diferentes movimentos que podem ocorrer na igreja. Não podemos dizer que todo movimento é de Deus, não, porque se a gente disser isso, né, nós verdadeiramente estamos precisando amadurecer mais na fé. Então vamos lá. Dito isso, nós vamos para o tópico 1. Tópico 1 está aí na tua tela e tem como título Uma perspectiva pentecostal de missões. Subtópico 1. Somos evangélicos. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza, primeiro, o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento, segundo, a autoridade bíblica e terceiro, o apelo de anunciar a Cristo aos outros. Nossa diaconisa Roberta, né, está aí também. Que Deus abençoe também a diaconisa Roberta. Então é isso, irmãos. O evangélico é isso. O evangélico ele é conhecido como alguém que enfatiza o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento, né? O evangélico ele também é conhecido por crer na autoridade bíblica. E o evangélico também, ele sente no seu coração, né, o apelo de anunciar a Cristo aos outros. Ele sente essa vontade de anunciar Cristo aos outros. Então, evangélico não é só frequentar a igreja, né? Evangélico é ser igreja. Evangélico é ter essas características aí também. Então, prosseguindo para a continuação da leitura, temos aqui, ó, podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico descrito acima, com a natureza dinâmica da fé cristã. Esse princípio envolve a atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo. Então aqui nós vamos falar um pouquinho do ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele tem a primazia. A primazia é dele, né? Mas o Espírito Santo, ele não age sozinho nessa terra. Deus, na sua soberania e na sua sabedoria também, Deus ele resolveu usar o homem como ferramenta. Deus ele usa o homem como ferramenta. Então muitas vezes, se a pessoa disser assim, ó, meu negócio não é com o homem, o meu negócio é com Deus. Não, irmãos, isso não é certo de se dizer, né? Porque Deus, quando quer abençoar as vidas, ele usa quem? Ele usa as pessoas, né? Deus, quando quer abençoar, exortar, ensinar, ele usa as pessoas como ferramentas. Deus, quando quer também disciplinar, ele usa também as pessoas, as autoridades, ele usa também. Então, tanto para abençoar como para nos preparar, nos corrigir, nos exortar, nos disciplinar, Deus usa também as pessoas nessa terra, né? Então, nós podemos dizer que o Espírito Santo, ele trabalha em cooperação com o homem. Muitas vezes a pessoa espera Deus fazer tudo sozinho, né? Ah, vou esperar Deus agir na minha vida, vou esperar Deus trabalhar, vou esperar Deus fazer isso, Deus fazer aquilo. Mas não, irmãos. Nós temos a nossa parte para fazer também. Deus, ele faz a parte dele, mas nós fazemos a nossa.
Pastor William, qual é a nossa parte? Irmãos, Deus, ele faz o impossível. E a nossa parte? A nossa parte é fazer o possível. O que é possível, nós temos que fazer. Mas aquilo que é impossível, cabe a Deus. Não quero que os irmãos confundam. Não estou dizendo aqui que o homem, né, ele coopera com a sua salvação. Não, a salvação vem de Deus, a salvação é operada por Deus. Só Deus pode nos salvar através do sacrifício de Jesus Cristo. Nós apenas respondemos com fé a esse chamado para a salvação. Apenas respondemos com fé. A gente tentar se salvar com as nossas obras, né, com as nossas boas obras, é impossível. Nós não podemos nos salvar através das nossas boas obras. Nós apenas respondemos com fé o evangelho que nos é anunciado. Mas a salvação vem de Deus, tem origem em Deus, é Deus que opera em nós tanto querer quanto efetuar, é Deus que começa a boa obra e é Deus que termina a boa obra, né? Agora, Deus, ele trabalha no processo de cooperação, tanto nas nossas vidas, como também quando vai nos usar para nós alcançarmos outras vidas. Vamos ver isso na palavra? Vou colocar aqui 2 versículos para os irmãos entenderem melhor do que nós estamos falando sobre esse processo de cooperação. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. Olha só o que diz. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais engano algum, senão estas coisas necessárias. Eu quero que você frise só na parte A do versículo, só no começo do versículo. Diz assim, ó, na verdade, pareceu bem ao Espírito, com letra maiúscula, né? Ao Espírito Santo e a nós. Então, o Espírito e nós. Tá vendo aí um trabalho de parceria? Boa noite, irmã Francisca Maria. Deus abençoe nossa irmã Francisca e toda a família também, em nome de Jesus Cristo. Então, olha só, irmãos. Pareceu bem ao Espírito e a nós. Nós vemos aí um trabalho de cooperação. Um trabalho de parceria. Agora, por que o Espírito vem primeiro? Porque o Espírito tem primazia. Ele que dá a primeira palavra, né? Ele que dá a primeira palavra e ele que dá a última palavra também. O nosso papel é obedecer ou não. Amém? E vamos aqui para o próximo versículo. Marcos capítulo 16, versículo 20. Logo depois que Jesus, logo depois que Jesus ressuscitou, olha só o que está escrito aí em Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Tá vendo aí, de novo, novamente, o trabalho de cooperação? Cooperando com eles quem? O Senhor. Deus cooperando com o homem, para que as missões fossem feitas. Para que o ID fosse pregado, para que o ID fosse proclamado, Deus estava cooperando com o homem. Amém? Então não é diferente, irmãos. Hoje em dia, nós continuamos aí tendo esse trabalho de cooperação. Deus, ele faz a sua parte, que é o impossível, mas o possível cabe a mim e a você. Nós não podemos, transferir nossas responsabilidades, aquilo que Deus quer que a gente faça, para Deus. Lembra quando Deus mandou Jonas pregar na cidade de Nínive? Qual foi a parte de Deus? A parte de Deus foi dar a ordem, Foi passar ali a missão, foi dar o chamado para Jonas, de Jonas pregar a palavra. Essa foi a parte de Deus. E qual era a parte de Jonas? A parte de Jonas era obedecer e ir. E pregar na cidade de Nínive. Então, para ficar bem frisado, este trabalho de cooperação. Amém? Então, dito isso, podemos avançar e nós vamos avançar para o subtópico 2. Subtópico 2 tem como tema: somos pentecostais. Então, vamos aprender agora o que é ser pentecostal? Ah, pastor William, eu achava que ser pentecostal era só ouvir corinho de fogo, era só pular, era só quebrar tudo. Não, irmãos. Ser pentecostal, olha só a definição do que é ser pentecostal, olha só. Com o termo pentecostal, nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do século I.
ela remonta à obra do Espírito Santo com a igreja que começou no dia de Pentecostes e continua ao longo dos últimos dias, até que Jesus Cristo volte para arrebatar sua igreja. Então isso é ser pentecostal. De uma forma bem resumida, né? Ser pentecostal é crer na experiência do Espírito Santo. É crer nos dons do Espírito Santo. É crer que os dons não cessaram. Existem duas categorias de cristãos. Existem os cessacionistas e existem os continuistas. Os cessacionistas são aqueles que acreditam que os dons já cessaram. Aqueles que acreditam que os dons só foram para o tempo dos apóstolos ali. Para o tempo dos discípulos, né? Esses são os cessacionistas. Mas existem também os continuistas. Nós somos continuistas. Porque nós cremos que os dons do Espírito Santo ainda continuam, né, agindo por meio do crente na igreja. Amém? Então, isso é ser pentecostal. Crer na experiência, crer no batismo com o Espírito Santo, né? Crer nos dons de línguas e em todos os dons espirituais também. Crer que os dons ainda continuam sobre a mim e sobre a sua vida. Aqui no finalzinho dessa leitura, diz assim, ó. Ela remonta à obra do Espírito Santo com a igreja que começou no dia de Pentecostes e continua ao longo dos últimos dias até que Jesus Cristo volte para arrebatar sua igreja. Então nós cremos que os dons se manifestaram ali no dia do Pentecostes e nós cremos que os dons vão continuar se manifestando até os últimos dias, né? Ao longo, dos últimos dias e até que Jesus Cristo volte para arrebatar sua igreja. E aqui quando nós falamos de últimos dias, é bom também a gente destacar algo aqui. É bom a gente destacar, irmãos, que nós já estamos nos últimos dias. Nós já estamos nos últimos dias. A Bíblia fala que para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Quando os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo foi derramado lá no cenáculo, estavam ali 120 pessoas, os discípulos começaram a falar em línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. A Bíblia vai dizer que ali foi invadido, né, como ali um vento impetuoso, ouviu-se ali um barulho, né, um estrondo, como que de um vento impetuoso. Não era um vento, mas era um barulho como se fosse um vento impetuoso. E ali vai dizer que desceu também línguas repartidas como que de fogo. Não eram línguas de fogo, mas eram línguas repartidas como que de fogo. E ali os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, falaram em novas línguas. E ali vai dizer que muitos que presenciaram esse evento acharam que os discípulos estavam embriagados. Eles achavam que os discípulos estavam bêbados. Mas ali Pedro começou a explicar. Olha, isso aqui nós não estamos bêbados. Isso aqui não é o efeito do vinho. São apenas 9 horas da manhã, não é efeito do vinho. Isso aqui é a promessa de Joel. E ali ele citou uma promessa de Joel. E eu quero ler essa promessa de Joel junto com você, para você entender também que nós já estamos nos últimos dias. Olha só o que diz aí na promessa de Joel. Ó. Joel capítulo 2, versículo 28. Diz assim, ó. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então, irmãos, essa é a promessa. Nessa versão, né, tá aqui um pouquinho diferente, mas tem uma versão de Joel 2:22 que diz assim, ó, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ali estava falando dos últimos dias. É bom frisar isso. Acontecerá que nos últimos dias. Então, ou seja, quando a promessa de Joel 2:28 foi cumprida ali no dia que os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado ali sobre toda a carne, sobre todos que estavam ali, perseverando, buscando a Ele. Então nós podemos dizer que essa promessa se cumpriu e com isso nós entendemos que nós já estamos nos últimos dias. Os últimos dias não são dias literais, né? Porque depois que essa promessa ali foi cumprida, nós já passamos ali, né? Nós já passamos ali por milhares de anos. Então,
Nós já estamos praticamente ali há 2000 e tantos anos, né? Depois que essa promessa ali foi cumprida, irmãos. Mas nós já estamos nos últimos dias. Nós podemos dizer, né, que é a última fase da igreja. Tivemos a fase onde Deus se revelou através dos profetas, através de Moisés, né, e os profetas. E ali veio a fase onde o Filho do Homem veio sobre essa terra, onde o Filho de Deus veio sobre essa terra. E agora nós já estamos na última fase, na última dispensação, que é a dispensação do Espírito Santo. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus para ficar sentado à destra de Deus Pai, e ele enviou o Espírito Santo de Deus. Então agora nós já estamos nessa última fase, que é a fase do Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia fala que a blasfêmia contra o Espírito não tem perdão. Jesus falou, se alguém blasfemar contra o Pai ou contra o Filho, ainda tem perdão. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão nem nessa vida e nem na vida vindoura. Aí isso pode confundir, né? Como assim pode blasfemar contra Deus, contra Jesus, mas contra o Espírito Santo não? Eles não são o único Deus? Mas era sobre isso que estava falando. Nós temos a nossa última chance. Deus, ele se revelou. Depois Jesus Cristo se revelou. E agora nós só temos o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo for tirado dessa terra, né, irmãos? Foi a última chance que se foi. Então, blasfemar contra o Espírito Santo não pode, porque é a nossa última chance que nós temos nessa terra. Amém? Então, dito isso, frisado isso, nós já vamos aqui para o subtópico 3. Colocar aí na sua tela. Deixa eu beber um chazinho que minha esposa fez hoje. Minha esposa fez um chazinho abençoado hoje, irmãos. Deixa eu beber aqui um pouquinho. Então, olha só. Subtópico 3. Contribuições pentecostais às missões. Uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciada. Assim podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito na prática de missões. Na prática das missões, né? Perdão. Então eu quero destacar aqui duas coisas. A ênfase, né, no papel indispensável do Espírito Santo de Deus. E aqui está falando que é um desafio muito complexo plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Aqui nós podemos aplicar algumas coisas na nossa vida, mas antes eu quero ler mais um texto aqui com você. Aqui, irmãos, nós destacamos de pregar a palavra aonde Cristo ainda não foi anunciado. E olha só o que eu quero ler com você aqui em Romanos capítulo 15, versículo 20. Olha o que diz aqui, ó. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Você percebe aqui que o apóstolo Paulo, ele se esforçou para anunciar o evangelho, mas aonde Cristo não tinha sido nomeado ainda, aonde Cristo não tinha sido anunciado ainda, o esforço dele foi esse, para anunciar a Cristo aonde Cristo não tinha sido anunciado ainda. Para quê? Para não edificar sobre um fundamento alheio. Podemos aplicar algumas coisas nas nossas vidas, irmãos. Primeiro, não edificar sobre o fundamento alheio. Nós temos que entender que cada um de nós vamos ter o nosso ministério, né? Vamos ter ali o nosso chamado, vamos ter ali os nossos dons espirituais que Deus vai nos dar, um chamado específico também, missões específicas, dons, talentos, né, específicos. Nós não precisamos querer nada de ninguém. O que é seu, Deus vai te dar. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele distribui os dons de acordo com o que lhe apraz. Muitas vezes, nós vemos, às vezes por falta de experiência, ou às vezes por falta de ensino mesmo, às vezes nós vemos ali, até mesmo, né, pregadores, querendo ali impor que as pessoas tenham os mesmos dons, né, que às vezes o pregador tem.
Como assim, pastor William? Dá um exemplo aí. Por exemplo, às vezes o pregador tem um dom de línguas e aí ele quer impor que as outras pessoas também tenham. Não, você tem que ter o dom de língua, você tem que falar em línguas também. Irmãos, aí nós estamos querendo fazer o papel do Espírito Santo, né? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo ele distribui os dons de acordo com o que lhe apraz. Se o Espírito Santo, ele acha que você tem que ter o dom da profecia, dom de revelação ou dom de línguas para exercer bem o seu ministério, ele vai te dar esses dons. Se o Espírito Santo achar que você tem que ter o dom da palavra da sabedoria, palavra de conhecimento, interpretação de língua, qualquer um desses dons, para exercer o seu ministério, o Espírito Santo vai te dar esses dons. Porque para que nós recebemos o revestimento do Espírito? Para quê, irmãos? É para ser testemunha de Jesus. Não é para a gente aparecer, não é para a gente querer se mostrar mais espiritual que os outros, não. É para exercer bem o nosso chamado. Então Deus ele vai te dar a ferramenta necessária que você precisa, irmãos. É igual, por exemplo, um piloto de avião. Qual é a ferramenta de um piloto de avião? Qual é a ferramenta de trabalho dele? É uma aeronave, né? Então ele tem que ter uma aeronave. Qual é a ferramenta do motorista de ônibus? É o veículo, né? É o ônibus. Então cada um vai ter a ferramenta necessária para exercer o seu ministério. A questão de não edificar sobre o fundamento alheio é isso. É que você é único, o chamado de Deus na sua vida é único também, a sua impressão digital é única, muitos detalhes, irmãos, do seu rosto, traços do seu rosto, né? E até características genéticas da sua vida são únicas. Você é único, não existe outro igual a você. Pode existir parecido na aparência, né? Mas não existe outro igual a você. O desenho da sua orelha, por dentro da sua orelha, é único. Não tem outro igual, né? Então o chamado de Deus na sua vida também é único. Então exerça o seu chamado. Não queira, né, exercer a função que Deus deu para outro. Cada um tem aí a sua função na igreja, irmãos. Então isso é não edificar sobre o fundamento alheio. O que eu posso destacar também é anunciar Jesus aonde Jesus não foi anunciado ainda. É claro que tem pessoas, né, tem pessoas que têm o chamado de plantar igrejas em lugares onde ainda não existem igrejas, né? Tem outros pastores que já têm o chamado de plantar igrejas onde já existem igrejas, mas tem outros que têm o chamado específico de plantar igrejas onde não existem igrejas ainda. Mas nós podemos também aplicar nas nossas vidas que a gente pode anunciar Jesus, irmãos, aonde Jesus não está sendo anunciado ainda. Porque, por exemplo, dentro das igrejas, Jesus está sempre sendo anunciado. Dentro das igrejas, Jesus sempre está sendo anunciado. Sempre tem a pregação da palavra, sempre tem alguém pregando, falando de Jesus. Mas tem muitos lugares onde Jesus não está sendo anunciado ainda, irmãos. Ou está sendo pouco anunciado. Então as missões não são só dentro da igreja. Igreja significa chamados para fora. Não significa ficar só dentro de quatro paredes. Significa chamados para fora. É ide, Jesus ele falou, ide por todo mundo. Jesus ele não disse ide por todas as igrejas. Não, ele falou ide por todo mundo. E pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós podemos estar indo para as ruas, indo para os hospitais, para as cracolândias, becos, vielas, no seu trabalho, na sua escola. Nós sempre frisamos isso. Não é só pregar onde Jesus já está sendo pregado. Então, dito isso, nós vamos continuar aqui. O finalzinho diz, ó, assim podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito Santo na prática das missões. Irmãos, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos ter uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito Santo. O crente que não tem experiência com Deus, que não tem experiência com o Espírito Santo, ele não vai, irmãos, continuar na caminhada. Ele vai esfriar, ele vai parar, ele vai desistir. Porque não está sobre o poder de Deus. Quantas pessoas até frequentam a igreja, mas não buscam a comunhão, não buscam uma intimidade, não buscam experiências com Deus. Chega um momento que essa pessoa esfria, chega um momento que essa pessoa até desiste. A pessoa para. Então nós precisamos em todo o tempo do poder do Espírito Santo.
É o poder do Espírito Santo que vai nos permitir pregar com autoridade e que vai nos permitir também perseverar até o fim. É através do poder do Espírito Santo que nós vamos ter a prática das missões. Se a gente pregar apoiado no nosso próprio entendimento, na nossa própria sabedoria humana, isso não vai ter efeito nenhum. Precisamos sempre do poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 3, versículo 14, ele falou algo interessante que eu vou colocar aí na sua tela. Olha só. Efésios capítulo 3, versículo 14 até o 16. Olha o que diz aqui, ó. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo ele estava ali orando pela igreja. Ele estava fazendo uma oração. E qual era a oração dele? Aqui diz no versículo 15, ó. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Versículo 16. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados, ou seja, fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Olha como nós somos fortalecidos, irmãos. Nós somos fortalecidos com poder pelo Espírito Santo no nosso homem interior. Precisamos desse poder do Espírito Santo no nosso homem interior. Eu vejo, todos nós vemos casos de pessoas que esfriam, viram pessoas totalmente carnais e até desistem de seguir a Deus, desistem de frequentar os cultos, desistem de congregar numa igreja. Por quê? Está faltando o poder do Espírito Santo. E por que nós precisamos desse poder? Porque, irmãos, nós vamos receber também os dons espirituais. E os dons espirituais não são evidências de uma verdadeira espiritualidade. Você sabia disso? Às vezes a pessoa acha a outra muito espiritual só porque a outra fala em línguas, às vezes profetiza, Às vezes opera milagres, a pessoa fala, nossa, aquele homem de Deus, ele é muito espiritual. Não, irmãos. O termômetro da verdadeira espiritualidade não são os dons. O termômetro da verdadeira espiritualidade é o fruto. É o fruto. E qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, fé. É isso que a palavra de Deus fala, é o fruto do Espírito. Então, o que é o fruto do Espírito, pastor William? O fruto do Espírito é o caráter de Jesus produzido em nós. É o caráter de Jesus produzido em nós. Então, nós podemos dizer que o caráter... Deixa eu até tirar aqui da tela, irmãos? Voltar aqui para a tela aqui. Nós podemos dizer que o caráter protege o poder. O caráter protege a unção. Tem pessoas que são cheias de dons espirituais, irmãos, mas às vezes corre o risco de não ter o caráter trabalhado por Deus. Tem pessoas que profetizam, tem pessoas que falam em línguas, tem pessoas que revelam, tem pessoas que até operam milagres, mas o caráter ainda não foi transformado. E aí Jesus fala que naquele grande dia, muitos vão dizer, Senhor, no seu nome eu curei, no seu nome eu profetizei, no seu nome eu falei em línguas, no seu nome eu operei milagres, prodígios e maravilhas. Mas aí Jesus vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que pratiqueis a iniquidade. O que é iniquidade? É a prática recorrente do pecado. A iniquidade é isso, é aquele que pratica o pecado o tempo todo, Isso vira iniquidade, irmãos, é a prática do pecado. Então, ou seja, tinha dons, mas o caráter ainda não tinha sido transformado, irmãos. Então, o caráter protege o poder. Pessoas que profetizam, revelam, falam em línguas, tem muitas pessoas dessas que estão enganando as pessoas. Às vezes, lança-lhe uma profecia. Para quê? Para ganhar o dinheiro daquela pessoa. Às vezes, para viver da lã das ovelhas, Profetizam, falam em línguas, oram, até operam milagres. Mas o interesse é qual? O interesse não é de ganhar vidas, não é de ganhar almas. Muitas vezes é de ganhar dinheiro, às vezes ganhar fama, às vezes ser conhecido, Arrebatar muitas pessoas para ter igrejas ricas, irmãos. Estava até meditando sobre isso hoje. O que é uma igreja rica? Uma igreja rica é uma igreja cheia de recursos? É uma igreja que tem um templo
um templo enorme, muito bonito? Não, irmãos. Uma igreja rica é uma igreja cheia de amor de Deus, cheia do amor de Deus, cheia do caráter de Jesus Cristo. Irmãos, essa é uma igreja rica. É uma igreja que prega a palavra, é uma igreja que ora, é uma igreja que tem amor pelas vidas, pelas almas, é uma igreja que quer ganhar almas para Jesus, é uma igreja que cuida uns dos outros. Isso é uma igreja rica. Porque lá na igreja de Laodiceia, a Bíblia vai dizer que eles se achavam ricos. Mas Jesus falou, vocês não sabem que vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. Né? Então a verdadeira riqueza da igreja é o poder do Espírito Santo operando através dessa igreja. Essa é a verdadeira riqueza, irmãos. Então precisamos do caráter, precisamos sim do poder, dos dons do Espírito, mas precisamos também do fruto. Que o fruto é o caráter e o caráter protege o poder. Amém? Dito isso, já podemos aqui prosseguir para o tópico 2, que já está aí na sua tela. Tópico 2, irmãos, tem como tema a obra missionária depois do Pentecostes. Falamos aqui um pouquinho do Pentecostes, né? Agora vamos falar como que a obra começou a ser feita depois do Pentecostes. Subtópico 1. A causa da obra missionária da primeira igreja. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. O Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. Olha um detalhe aqui, irmãos. Por que nós temos que ser capacitados pelo poder do Espírito? Por que nós temos que ser revestidos do Espírito? Por que nós temos que ser batizados com o Espírito Santo? É como eu falei, não é para se amostrar, não é para se dizer mais espiritual que os outros, não. É para sermos testemunhas de Jesus. Anunciarmos a ressurreição de Jesus. Anunciarmos o Evangelho. O que é o Evangelho? Evangelho são as boas novas. Esse é o Evangelho, as boas novas de Jesus. E aqui continua. Nesse sentido, os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder. Isso se cumpriu fielmente em Atos dos Apóstolos. É por isso que nós precisamos buscar o revestimento do poder, irmãos. O revestimento do poder nós precisamos buscar para anunciarmos Jesus. Então não adianta a pessoa ser cheia de dons, não adianta a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, não adianta a pessoa ser revestida de poder se não pregar a palavra. Do que adianta? Falar em línguas, profetizar, curar, ter palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Que adianta essas coisas se a pessoa não pregar a palavra? Não vai adiantar de nada. Vai estar enterrando os talentos do mesmo jeito. Vai estar desperdiçando os dons espirituais do mesmo jeito. Então, o maior objetivo de Jesus derramar os dons espirituais na igreja é para a pregação da palavra. Dito isso, já podemos prosseguir aqui para o subtópico 2, que já está na sua tela. A expansão, ou seja, o crescimento, né? A expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas, além das fronteiras da Palestina. Neste aspecto, podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano. Nós já falamos muito, né, sobre a questão transcultural nas primeiras lições. Quem perdeu pode voltar algumas lições aí no Facebook e no YouTube, né? Que você vai estar aí acompanhando essas primeiras lições. Falamos muito das missões transculturais, né? Olha o que eu destaquei aqui. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos, eles compartilharam a mensagem de Jesus. O que eu aprendo com isso? A mensagem de Jesus não é para a gente guardar só para nós. A mensagem de Jesus não é para a gente ficar só entre 4 paredes ali, na igreja. Não é para a gente guardar só com a nossa família. Não. A mensagem de Jesus é para ser compartilhada com toda criatura. Porque nós vamos aprender aqui que Deus ele não faz acepção de pessoas. Subtópico 3 vai dizer isso. Olha só. Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro,
um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. De perseguidor dos cristãos, Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. O apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Deixa eu passar aqui. Podemos ver isso no ministério de Pedro com o centurião Cornélio, o trabalho de Filipe, a igreja missionária em Antioquia, bem longínquas com o ministério apostólico de Paulo. Então o que nós podemos destacar aqui no comecinho? Olha, o apóstolo Pedro, o missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Você que está acompanhando aí na sua revista, né? Eu estou lendo de uma forma resumida nos slides aqui. Então, irmãos, Deus ele não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas são alvos do amor de Deus. Então, dito isso, nós não podemos fazer acepção de pessoas também. Nós temos que pregar para toda criatura. O drogado, ele é alvo do amor de Deus. O alcoólatra, ele é alvo do amor de Deus, né? O bandido, ele é alvo do amor de Deus. O traficante, ele é alvo do amor de Deus. A prostituta, ele é alvo do amor de Deus. Parece até óbvio falar isso, mas às vezes a pessoa não quer pregar. Não quer pregar para uma prostituta, não quer chegar nem perto. Às vezes vê ali um drogado, não quer chegar nem perto do drogado. Tem um ditado, tem uma frase, aliás, tem uma frase, irmãos, que muitos cristãos, muitos crentes adotaram essa frase. E essa frase ela não é bíblica e ela não é de Jesus. Nós vemos que na questão política, que está envolvendo muito o nosso país, né? Nós vemos que de uns anos para cá a questão política, irmãos, envolveu a vida de todos os cidadãos brasileiros de uma forma muito forte. Até mesmo dos crentes, dos cristãos, começaram a se envolver muito na questão política. Nós vemos uma polarização. Nós vemos nosso país dividido. De um lado a esquerda conservadora, do outro lado a esquerda progressiva, né? Progressista, cheia de ideologias. Então nosso país está dividido, está polarizado. E nessa questão política, tem muitos cristãos, muitos crentes que estão saindo da visão. Tem uma frase que os crentes adotaram, que é uma frase que diz assim, ó: bandido bom é bandido morto. Eu já vi crentes falando isso, cristãos falando isso, bandido bom é bandido morto. Irmãos, eu quero te dizer que essa frase não é bíblica. Essa frase, Jesus nunca disse essa frase. Porque para Jesus, bandido bom é bandido convertido, é bandido arrependido, é bandido salvo. Nós sabemos que tem pessoas que, infelizmente, temos que falar a verdade também, né, a realidade. Tem pessoas, irmãos, que nunca vão se consertar. Tem pessoas que morrem no pecado. Tem pessoas que muitas vezes são bandidos e morrem sendo bandidos, né? Existe isso. Só que não cabe a mim e a você julgar e condenar. Não cabe. Como que nós vamos saber quem vai se arrepender e quem não vai? A Bíblia mostra o caso do rei Manassés. O rei Manassés, irmãos, para mim se não foi o pior, foi um dos piores reis que já existiram. O rei Manassés. Foi um dos piores reis, ou o pior, né, que já existiu, relatado ali na história dos reis. Vai dizer que ele até sacrificava as crianças. Sacrificava a Moloque, as crianças. E o deus Moloque era representado por um boi, uma estátua de um boi, né? E esse boi, ele era feito de metal. Sabe o que eles faziam, irmãos? É algo forte assim de se falar, mas às vezes é importante falar. Eles pegavam essa estátua de metal, eles colocavam uma criança viva. Olha como eles sacrificavam as crianças a Moloque. Eles pegavam uma criança viva, colocavam dentro desse boi, dessa estátua de metal, e ali eles colocavam eles colocavam fogo debaixo da estátua de metal. Ou seja, as crianças, infelizmente é forte, mas às vezes é necessário para os irmãos entenderem. As crianças morriam ali queimadas, né? Assadas dentro dessa estátua. Então olha só o que esse rei fazia. Rei Manassés. Mas aí Deus, ele permitiu trabalhar na vida desse rei. Esse rei foi capturado, colocaram ganchos ali no nariz desse rei. Foi capturado. Mas a Bíblia vai dizer que esse rei se arrependeu. Se arrependeu e começou a servir Jesus. Assim como o Nabucodonosor. As piores pessoas que já existiram, teve alguns que se arrependeram. Então, só Deus é que sabe. Quem vai se arrepender, quem vai ser salvo, só Deus é que sabe. Então o crente não pode adotar esse tipo de palavras, né? Esse tipo de frases. Bandido bom é bandido morto, não.
Deus não faz acepção de pessoas e nós também, como crentes, não podemos fazer. Nosso trabalho é pregar. E o trabalho do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então, cristãos que estão me ouvindo ou que vão me ouvir, nunca mais digam essa frase. Amém? Bandido bom é bandido morto, porque isso não vem de Deus. Glória a Deus. Dito isso, nós vamos aqui para o nosso terceiro e último tópico e já estamos encerrando em nome de Jesus. Terceiro e último tópico, irmãos. Temos aqui como primeiro subtópico a função do Espírito na obra missionária. Dentre as muitas funções do Espírito Santo estão a de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os quatro cantos da terra como missionários do Senhor. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições, o que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Então aqui está dizendo que uma das funções do Espírito Santo, na obra missionária, é de ungir. E o que é unção, irmãos? O que é unção? Unção é a capacitação para o serviço. Isso é unção. Às vezes as pessoas confundem isso também, né? A pessoa acha assim, ter unção é ser eloquente, é falar alto, né? É gritar, é falar alto. Não, irmãos, isso não é unção. A unção é a capacitação para o serviço. Cada um é usado na obra de Deus de acordo com a sua característica. Tem pessoas que pregam mais forte, né? Tem outras que pregam com mais mansidão. Mas cada um vai ser usado de acordo com a sua personalidade, de acordo com o seu temperamento. Deus, ele não anula a nossa personalidade e não anula o nosso temperamento, não. Ele usa a nossa personalidade e o nosso temperamento para a obra dele. É claro que ele trabalha, sim, na nossa personalidade. Ele nos ensina a controlar o nosso temperamento, mas ele não anula. Ele não retira nem a nossa personalidade e nem o nosso temperamento. Ele vai nos dar sabedoria para nós usarmos isso para a obra dele. Então a unção é isso, é a capacitação para o trabalho. E essa capacitação é uma capacitação sobrenatural na minha e na sua vida. Nós não precisamos imitar ninguém. Às vezes nós vemos, irmãos, às vezes o pregador quer imitar outro pregador, quer falar igual outro pregador. Às vezes o levita quer cantar igual outro levita. Não precisa, irmãos. Deus, ele vai te usar da maneira que ele acha que tem que ser, da maneira que você é. Ele vai te capacitar sobrenaturalmente, mas ele não vai eliminar suas características. Pedro era mais explosivo. Deus usou a si mesmo Pedro. João era mais amoroso, né? É chamado ali o discípulo do amor, o apóstolo do amor, né? Uns eram mais tímidos, outros eram mais acanhados, outros eram mais extrovertidos, outros eram mais introvertidos, mas Deus usou a todos. Então você não precisa imitar ninguém, seja você mesmo, que Deus, ele vai te usar grandemente. Amém? Outra coisa que eu destaquei aqui no finalzinho, ó, fiéis aqui em vermelho, ó. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições. Então, irmãos, não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir. O cristão, ele tem que ser fiel a Deus também nas suas contribuições. Porque estamos falando de missões. E missões, elas são feitas com os joelhos de quem ora, com os pés de quem vão, daqueles que vão, né, ao campo missionário, mas também com as mãos daqueles que contribuem, daqueles que ajudam. Com os joelhos de quem ora, com os pés de quem vai para o campo missionário e com as mãos daqueles que colaboram. E nada impede do cristão exercer essas três funções. Nada impede do cristão orar, ir para o campo missionário e também contribuir. Porque a Bíblia fala, quanto mais você semear, mais você vai colher. Você pode ser abençoado por completo. Você pode orar, ir para o campo missionário e contribuir. Porque senão tem pessoas que vão falar assim, pastor, vou só orar. Já que as missões são feitas com os joelhos de quem ora também, então vou só orar. Vou só orar e já tá bom.
Não, irmão. Se você tem condições de fazer as 3 coisas, faça as 3 coisas. Ore, vá ao campo missionário e contribua também, que Deus vai estar te dando uma porção, não é nem dobrada, é triplicada. É uma porção triplicada, Deus vai te dar na sua vida. Amém? Dito isso, nós vamos aqui para o subtópico 2 e já estamos encaminhando aqui para o final da nossa aula. Subtópico 2. O Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe e envia. Antes de prosseguirmos aqui, eu já quero ler mais um texto com os irmãos, porque está dizendo que é o Espírito Santo é quem escolhe e envia. Vamos ler isso na palavra de Deus? Olha só o que a palavra de Deus vai dizer aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 29. Diz assim, ó: E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. Olha o Espírito Santo aí escolhendo, ó. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta a este carro. Escolheu e enviou também, né? Porque o Filipe foi enviado lá para o eunuco, para pregar a palavra para o eunuco. Agora, olha só o que diz também em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Disse quem, irmãos? O Espírito Santo. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Tá vendo aí? O Espírito Santo escolhendo, o Espírito Santo separando. E vocês viram, né, que no texto anterior, o Espírito Santo enviou Filipe também. Irmãos, quando Judas morreu, a Bíblia vai dizer que os apóstolos, né, os discípulos, eles lançaram sortes para escolher Matias, né, para escolher outro discípulo para substituir ali Judas. Eles lançaram sortes. Mas depois disso, depois que o Espírito Santo foi derramado, vocês não viram mais, a gente não vê mais os discípulos lançando sortes. Nós vemos, depois que o Espírito Santo foi derramado, o Espírito Santo sempre dando a direção daqueles que teriam que ser separados para a obra. E quando Jesus Cristo começou o seu ministério, nosso Senhor Jesus Cristo, ele orou a noite toda no monte. E quando ele orou, o Espírito Santo deu ali a direção para Jesus de quem ele iria escolher como os discípulos dele. Então nós sempre temos que ser direcionados pelo Espírito Santo, porque a Bíblia fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Amém? Dito isso, podemos prosseguir aqui. Olha, irmãos, eu quero até falar algo importante, né? Nós vemos que muitas vezes a vida da pessoa começa a desandar quando a pessoa não segue a direção do Espírito. Se a gente orar, irmão, se a gente ter comunhão com Deus, se a gente ter uma vida de consagração, de leitura da palavra, orar, Deus ele sempre vai nos ensinar, vai nos direcionar para o caminho certo. Pode ser que por algum momento a gente fique assim um pouco na dúvida, pode ser que a gente não tenha muita clareza assim no momento, em algum momento, né? Mas quando você prossegue confiando e crendo e buscando a direção de Deus, Deus ele vai clareando a sua mente. Você sabia disso? Nem sempre eu tenho um discernimento do que fazer na hora. Às vezes eu fico assim meio confuso também na hora. Eu falo, Senhor, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Qual é o caminho? Mas aí eu continuo orando, perseverando. Muitas vezes eu e minha família, a gente faz propósito. Vamos fazer propósito de 7 dias, de 14 dias, de 21 dias. E aí o Espírito Santo de Deus ele vai clareando a nossa mente. Ele vai abrindo o nosso entendimento, irmãos. Então às vezes nós vemos pessoas que a vida começa a desandar, sabe por quê? Porque não busca a direção de Deus. E falta de direção é falta de comunhão. Quando você tem uma comunhão com Deus, você vai ter direção também. Mas quando você perde a direção é porque você não está tendo comunhão. Porque Deus ele fala. A Bíblia fala que Deus ele não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. E você é profeta de Deus. Então, dito isso, vamos continuar a leitura aqui, ó. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo. Em Atos 16, temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada no campo missionário. Não por acaso, a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto de o livro ter sido chamado de Os Atos do Espírito Santo. Tanto o ministério público de Jesus,
quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciados sobre a experiência do Espírito Santo. Amém? Então o livro de Atos dos Apóstolos poderia ser chamado também de Atos do Espírito Santo. Aliás, seria melhor, né, se ele fosse chamado Atos do Espírito Santo. Porque Atos dos Apóstolos, né, foi o nome dado pelo homem, né, irmãos? Mas ele poderia muito bem ser chamado de Atos do Espírito Santo. Uma curiosidade também sobre Atos dos Apóstolos. Hoje você faça esse dever de casa. Pega ali Atos dos Apóstolos e leia o último capítulo. Se eu não me engano, é o capítulo 28, se eu não me engano, irmãos. Leia o último capítulo de Atos dos Apóstolos. E ali você vai ver que parece que a história de Atos dos Apóstolos não acaba. Vai falar de Paulo ali, né, que foi preso. Mas não vai mostrar nem a morte de Paulo, né? Mas aí o que acontece, irmãos? Nem como foi, né? Mas parece que Atos dos Apóstolos, você acaba de ler Atos dos Apóstolos e fica aquele gostinho de quero mais. Parece que não acabou a história. Parece que ficou a história sem sentido, sem acabar. Sabe por quê? O livro de Atos dos Apóstolos é como se ele ainda estivesse continuando na minha e na sua vida. O livro dos Atos dos Apóstolos é como se ele estivesse sendo escrito ainda através da minha e da sua vida. Porque naquela época os discípulos estavam pregando a palavra e hoje em dia nós somos os discípulos e aquela missão que começou com os discípulos continua na minha e na sua vida. Então o livro de Atos dos Apóstolos continua sendo escrito na minha e na sua vida. Amém? Então não acabou ainda, está sendo escrito. Então vamos lá. Dito isso, subtópico 3 para nós encerrarmos. Deus age por meio do Espírito Santo. Na obra Verdades Pentecostais, o pastor Antônio Gilberto descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Ele mostra que o Espírito escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo, com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito direta na obra missionária é uma ênfase dos pentecostais. Então aqui nós encerramos entendendo, né? Entendendo qual é essa perspectiva pentecostal de missões. A perspectiva pentecostal de missões é fazer a obra de Deus, é fazer a obra missionária, irmãos, crendo nos dons espirituais, crendo no poder do Espírito Santo, crendo na dependência do Espírito Santo. Existe um livro que até esse livro, o título do livro é O Deus Esquecido. Qual é o Deus esquecido que esse livro fala? É o Espírito Santo de Deus. Porque tem muitas igrejas que não se falam mais do Espírito Santo, não se busca mais o Espírito Santo, não crê mais nos dons espirituais, não busca os dons espirituais, não dá lugar para o Espírito. E nós somos ainda totalmente dependentes do Espírito Santo, irmãos, nas nossas vidas, para cumprirmos com eficácia o nosso chamado, a nossa missão, que é de pregar o Evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dito isso, vamos para a conclusão, para darmos aqui o encerramento. Diz assim, ó. Nesta lição, estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas: o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como o ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder e direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso e eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Amém, irmãos? Então essa foi a lição, nos ensinou aqui bastante sobre a nossa dependência do Espírito Santo, né? Então vamos sempre buscar dar lugar ao Espírito, para fazermos missões, não somente para pular, rodar, não, mas para fazermos missões para ganharmos vidas para Jesus. Amém? Essa foi a lição de hoje. Te espero na próxima terça-feira, e a próxima terça-feira tem como título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Vai completar essa lição de hoje, né? Porque uma lição completa a outra.
Então eu quero agradecer aqui todos os irmãos do ministério, né? Os irmãos que vão assistir depois também, que Deus abençoe a vida de cada um. Quero agradecer aqui, irmãos, nosso irmão Alcimar que está sempre aí, né? Irmão Alcimar, ele mora no Rio de Janeiro, né? Mas está sempre ali, nunca deixou de assistir às lives, nos conheceu através do aplicativo da rádio e nunca mais deixou de acompanhar as programações, as lives, né? Volta e meia ele está por ali comentando. Então quero agradecer nosso irmão Alcimar, quero agradecer nosso irmão Bruno Bispo também, irmão Lucas que está sempre vendo as lives aí também, né? Quero agradecer nossa irmã Sheila, que de vez em quando contribui, nossa irmã Nilde e todos os irmãos, né? Volta e meia nós vamos estar aqui lembrando de alguns irmãos, citando alguns irmãos, né? Porque são muitos, então de pouquinho em pouquinho nós vamos aí citando cada irmão, né? Que não deixou mais de acompanhar essa obra. Mandar um alô para nossa irmã Liette, irmão Rodrigo, irmão Rafael. Estão longe, mas ainda faz parte dos nossos corações e do nosso ministério também. Amém, irmãos? Nossa irmã Neide, irmão Jefferson, né? Carol, Giovana, foram irmãos que foram um pouquinho mais para longe, mas ainda nós temos eles nos nossos corações também. E todos os irmãos que estão ali conosco ainda no Ministério Segundo o Coração de Deus, os irmãos que já passaram por ali também, que Deus abençoe a todos. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe seu casamento, que Deus abençoe seu ministério, sua entrada, sua saída, que Deus abençoe seus celeiros, que Deus abençoe seu emprego, seu trabalho, que Deus abençoe seu espírito, a sua alma e o seu corpo, que Deus abençoe o seu coração, Deus derrame toda sorte de bênçãos sobre a sua vida em todas as áreas, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, irmã Nilde, por ter nos abençoado aí também em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis